Você já se perguntou por que algumas pessoas são escolhidas por Deus para cumprir propósitos grandiosos? Se você acha que os planos de Deus são algo distante, prepare-se para ser surpreendido. Neste vídeo, vamos explorar as histórias inspiradoras de pessoas que foram escolhidas por Deus para transformar a história. Você vai conhecer exemplos de coragem, fé inabalável e superação, e perceber que, assim como aqueles heróis da Bíblia, você também pode ser chamado para algo grandioso. Está pronto para entender como Deus pode usar a sua vida para algo maior do que você imagina? Fique até o final e descubra como essas histórias podem transformar a sua jornada espiritual. O chamado de Deus é algo misterioso, muitas vezes inesperado, e profundamente transformador. Nas Escrituras, vemos que Deus escolhe pessoas comuns, com defeitos e limitações, para cumprir seus planos extraordinários. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele não era um líder, mas um simples homem com uma vida comum. No entanto, o chamado de Deus o impulsionou a deixar tudo para trás e se tornar o patriarca de uma nação. O chamado divino não vem com avisos ou fórmulas, ele acontece de forma única e pessoal. Moisés, por exemplo, estava cuidando de ovelhas no deserto quando recebeu o chamado de Deus através da sarça ardente. Moisés nunca imaginou que seria o homem escolhido para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Às vezes, o plano de Deus para nossas vidas surge de lugares inesperados. Deus não faz acepção de pessoas, como está claro ao olhar para a Bíblia. Cada história de o escolhido é marcada pela surpresa e pelo desconforto do chamado. Samuel, ainda criança, ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite. Ele não sabia de imediato quem estava falando, mas seguiu as instruções que Deus lhe deu. O chamado de Deus é persistente, e ele encontra maneiras de alcançar aqueles que ele escolhe. A verdade é que Deus tem um propósito para todos, e ele escolhe as pessoas para seus planos, não por mérito próprio, mas pela sua graça. Isso ficou claro quando Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Mesmo sendo o caçula de uma família de pastores, Davi foi ungido como rei, mostrando que Deus vê o coração, não a aparência exterior. Às vezes, o chamado de Deus vem com uma sensação de inadequação. Moisés, por exemplo, sentiu-se incapaz de cumprir a missão que Deus lhe havia dado, devido à sua fala hesitante. No entanto, Deus lhe deu a promessa de que ele estaria com Moisés em cada passo do caminho. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Quando ele escolhe alguém, ele também fornece o que é necessário para cumprir a missão. O chamado divino também é um convite à obediência, mesmo quando não entendemos o porquê. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar seu filho Isaque, ele não questionou, mas confiou em Deus. Esse momento prova que o chamado de Deus exige fé. A confiança em sua sabedoria e bondade nos prepara para cumprir aquilo para o qual fomos escolhidos, mesmo que os planos pareçam confusos ou dolorosos. Cada chamado de Deus é uma resposta a uma necessidade específica. Por exemplo, quando Esther foi chamada a ser rainha, ela nunca imaginou que teria a responsabilidade de salvar seu povo de um extermínio iminente. O chamado de Deus é sempre para um propósito maior, para a salvação e para trazer a glória de Deus. Por mais que o caminho pareça árduo, a chamada divina é a chave para cumprir um plano que transcende a nossa compreensão. O chamado de Deus é irrevogável. Quando ele escolhe alguém, não há volta. Mesmo quando Jonas tentou fugir de sua missão em Nínive, Deus não desistiu dele. O Senhor tem um plano, e seus propósitos não podem ser frustrados. Assim, a história dos escolhidos de Deus nos ensina que, quando Ele nos chama, Ele está determinado a nos usar, independentemente das nossas falhas e medos. Quando Deus chama alguém para uma missão, os desafios começam a surgir de maneira imprevista. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam resistência, seja interna ou externa, ao atender ao chamado. Moisés, por exemplo, resistiu ao plano de Deus por um longo tempo, alegando que não tinha capacidade para falar em público. Sua hesitação foi um reflexo da sua insegurança, mas também uma demonstração de como o ser humano se sente pequeno diante de grandes responsabilidades. Além das resistências internas, a oposição externa também é um grande obstáculo para os escolhidos de Deus. Quando Deus chamou Josué para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele enfrentou a imensa responsabilidade de conduzir uma nação inteira à terra prometida.
Os israelitas estavam temerosos, e Josué, sendo apenas um sucessor, sentiu a pressão de ser comparado a Moisés. Ele teve que lidar com os medos e as dúvidas do povo, além de suas próprias incertezas. Outro exemplo claro de resistência externa está na história de Ester. Ela foi chamada a um papel de grande responsabilidade como rainha, mas isso envolvia arriscar sua própria vida para salvar o seu povo da destruição. Ester enfrentou uma resistência não apenas do seu povo, mas também do próprio rei, que desconhecia o risco iminente. Ela precisou tomar a difícil decisão de agir, sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. A resistência dos escolhidos não vem apenas de fontes externas, mas muitas vezes de dentro de si mesmos. O próprio Abraão, quando foi chamado a sacrificar seu filho Isaque, enfrentou uma luta interna. Como ele poderia oferecer seu filho, que era a promessa de Deus, em sacrifício? A dúvida e o medo foram sentimentos naturais, mas Abraão escolheu confiar em Deus, demonstrando que a fé verdadeira é forjada na adversidade. A resistência também pode ser observada na história de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, ele inicialmente se viu incapaz e insignificante. Eu sou o menor da minha família, e minha família é a mais fraca da tribo, disse Gideão. Essa percepção de impotência é comum entre os escolhidos, mas também é o ponto de partida para o poder de Deus se manifestar na vida de quem aceita o chamado. Quando Deus chama, Ele também permite que a resistência aconteça para que a fé do escolhido se fortaleça. A adversidade se torna uma oportunidade de crescimento. Foi o que aconteceu com Davi, quando enfrentou Golias. Ninguém acreditava que ele, um simples pastor de ovelhas, poderia vencer um gigante guerreiro. Mas, ao enfrentar o inimigo, Davi mostrou que a força divina pode superar os maiores obstáculos. Outro exemplo de resistência pessoal é a história de Jeremias, o profeta que foi chamado para anunciar o juízo de Deus sobre Judá. Jeremias enfrentou uma resistência constante, tanto do povo quanto de seus próprios sentimentos de inadequação. Ele se sentia rejeitado e desamparado, mas Deus lhe garantiu que estaria com ele em cada passo, mesmo nos momentos de rejeição e dor. Essa resistência, no entanto, não fez com que Jeremias desistisse de sua missão. Finalmente, a resistência não é o fim do processo, mas o meio pelo qual os escolhidos de Deus se tornam mais fortes e mais dependentes de sua graça. A resistência é uma ferramenta de Deus para moldar o caráter e aprofundar a confiança nos planos divinos. Todos os escolhidos, ao enfrentarem seus desafios e superarem as adversidades, se tornam testemunhas vivas do poder transformador de Deus em ação. Quando os escolhidos de Deus enfrentam desafios, a verdadeira superação começa a se manifestar quando eles escolhem permanecer fiéis ao chamado, mesmo em meio às adversidades. A história de Jó é um exemplo poderoso de como a fidelidade a Deus pode ser testada. Mesmo após perder tudo o que tinha, incluindo sua saúde, Jó manteve sua fé, recusando-se a amaldiçoar a Deus. Sua perseverança demonstrou que a fidelidade, mesmo diante do sofrimento, é uma prova de confiança no plano divino. A superação está muitas vezes ligada à maneira como os escolhidos enfrentam suas dúvidas e medos. Davi, ao enfrentar Golias, não se deixou dominar pelo medo. Ele sabia que não era um guerreiro experiente, mas tinha uma confiança inabalável de que Deus estava com ele. Sua vitória sobre o gigante não foi apenas uma conquista física, mas uma declaração de fé de que, com Deus, tudo é possível, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O exemplo de Ester também ilustra como a superação exige coragem e ação decisiva. Quando ela foi chamada a interceder por seu povo perante o rei, sabia que sua vida estava em risco. Contudo, sua coragem em se colocar diante do rei sem ser chamada foi uma prova de sua fidelidade ao plano de Deus. Ester superou seu medo de morte porque compreendeu que sua missão era mais importante do que sua própria segurança. Ela confiou em Deus, como resultado, salvou sua nação. Moisés também exemplifica como a fidelidade pode ser uma jornada longa e difícil. Depois de ser chamado para libertar o povo de Israel do Egito, ele teve que enfrentar tanto o faraó quanto a resistência do próprio povo de Israel. A paciência de Moisés e sua fidelidade em seguir as instruções de Deus, mesmo quando o povo o criticava ou duvidava dele, foram fundamentais para a libertação dos israelitas. Sua perseverança, apesar dos desafios, mostrou que a fidelidade a Deus exige paciência e compromisso.
Outro exemplo é o de Josué, que, após a morte de Moisés, teve que liderar os israelitas na conquista de Canaã. Ele não apenas teve que superar as dificuldades militares e logísticas, mas também lidar com o temor do povo. No entanto, Josué permaneceu firme, lembrando constantemente os israelitas da promessa de Deus de que ele estaria com eles. Sua fé e fidelidade a Deus o ajudaram a superar as dificuldades e a cumprir a missão que lhe foi dada. A fidelidade de Abraão também é um marco de superação. Quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, Abraão não hesitou, embora isso fosse uma prova extrema de fé. Ele acreditava que Deus tinha um plano maior, mesmo quando não entendia o motivo da ordem. A história de Abraão nos ensina que, em nossa jornada de fé, a verdadeira superação vem quando confiamos em Deus, mesmo sem compreender todos os detalhes do seu plano. Na vida de Daniel, vemos como a fidelidade a Deus pode se manifestar de maneira corajosa e pública. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele enfrentou uma pressão tremenda para se conformar às normas do império. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus e continuou a orar, mesmo quando sabia que isso poderia custar-lhe a vida. Sua fidelidade a Deus foi recompensada quando ele foi salvo da cova dos leões, um milagre que reafirmou sua fé e confiança em Deus. Finalmente, a superação e fidelidade de cada escolhido de Deus mostram que, embora as dificuldades sejam reais, elas não são permanentes. A verdadeira vitória vem quando se permanece firme em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Os escolhidos que permanecem fiéis se tornam exemplos vivos da força e da graça de Deus, inspirando outros a seguir o mesmo caminho de fidelidade e superação. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas visa o presente, mas também está pensando nas gerações futuras. O legado dos escolhidos de Deus transcende suas vidas individuais, pois cada um cumpre um papel fundamental na construção do plano divino. A história de Noé é um exemplo disso. Ao construir a arca e salvar sua família, ele não só preservou a vida em um momento crítico, mas também garantiu o futuro da humanidade. O legado de Noé é a evidência de como um ato de obediência pode ter um impacto duradouro nas gerações. Abraão, como o pai da fé, deixou um legado que não apenas afetou sua própria vida, mas também as gerações seguintes. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, e essa promessa se cumpriu de forma grandiosa. Através de Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, a linhagem de Abraão deu origem ao povo de Israel, que desempenhou um papel crucial na história da salvação. O legado de Abraão mostra como a obediência a Deus pode gerar frutos duradouros, afetando as gerações que virão. Davi, ao se tornar rei de Israel, deixou um legado de adoração e liderança. Sua história é marcada por vitórias, falhas e arrependimento, mas também pelo desejo sincero de buscar a vontade de Deus. O reinado de Davi preparou o caminho para o reinado de seu filho Salomão, e sua linhagem se tornou a base para o Messias, Jesus Cristo. O legado de Davi, portanto, não é apenas sobre a liderança terrena, mas também sobre o cumprimento das promessas divinas através de sua linhagem. Moisés é outro exemplo de como os escolhidos de Deus deixam um legado que atravessa o tempo. Embora ele não tenha entrado na terra prometida, ele foi um instrumento através do qual Deus deu as leis a Israel, que se tornaram o alicerce da vida espiritual e moral do povo judeu. Através de Moisés, o povo de Israel aprendeu a fidelidade a Deus e a viver conforme suas instruções. O legado de Moisés está na formação de uma identidade nacional e espiritual que perdura até os dias de hoje. Ester, ao salvar o povo judeu da destruição, também deixou um legado significativo. Sua coragem e fé não apenas mudaram a história do seu tempo, mas também garantiram a preservação de uma nação que seria fundamental para os eventos futuros da salvação. Ester se tornou um exemplo de como a coragem diante do perigo pode ter um impacto eterno, e seu legado continua a ser uma inspiração para aqueles que enfrentam situações de risco em favor do bem maior. O legado dos escolhidos de Deus também se reflete no testemunho de vida dos apóstolos, especialmente de Paulo. Paulo, que inicialmente perseguiu os cristãos, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, espalhando a mensagem de Cristo por todo o mundo romano. Seu legado está nas cartas que ele escreveu, que formam uma parte significativa do Novo Testamento. A vida de Paulo ilustra como, mesmo aqueles que inicialmente resistem ao chamado de Deus, podem se tornar instrumentos poderosos para a sua obra.
Jesus Cristo, o maior de todos os escolhidos, é o modelo definitivo de como o legado divino se manifesta. Sua vida, morte e ressurreição não apenas cumpriram as promessas de Deus, mas inauguraram uma nova era de redenção para toda a humanidade. O legado de Cristo é eterno, pois ele não só fundou a Igreja, mas também estabeleceu o caminho da salvação para todos os povos, tornando-se o Salvador de todos os que nele creem. Por fim, o legado dos escolhidos de Deus não é apenas uma história do passado, mas continua vivo na vida de cada pessoa que atende ao chamado divino. Cada um de nós tem a oportunidade de deixar um legado que influencie positivamente as gerações futuras. Através da fidelidade a Deus, podemos ser usados para cumprir seus propósitos e fazer a diferença no mundo. O legado de cada escolhido se reflete em como vivemos, em como servimos aos outros e em como ajudamos a espalhar o amor de Deus. E assim, ao olharmos para as histórias dos escolhidos de Deus, somos lembrados de que cada um de nós também é chamado para algo grandioso. O plano divino pode ser misterioso, desafiador e até assustador, mas é através da obediência, da superação e da fidelidade que vemos os maiores milagres acontecerem. Os escolhidos de Deus não são perfeitos, mas são instrumentos de sua graça, e, como vimos, Deus os usa de maneiras poderosas, para cumprir o seu propósito eterno. Se você se identificou com a jornada de fé desses personagens da Bíblia, se está em busca de mais força para superar seus desafios, ou se deseja aprofundar sua conexão com Deus, eu convido você a continuar essa caminhada conosco. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de esperança.